Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à temática atmosfera, destacando as características do clima. É importante a gente estabelecer uma diferença, mais uma vez, entre tempo meteorológico e clima. O tempo meteorológico ele corresponde ao conjunto de condições atmosféricas em um determinado momento e local. Então nós teremos a variação da temperatura, pressão atmosférica, a variação da umidade, né? Uma série de elementos que compõem, né, a umidade do ar, as precipitações. Isso compõe o momento, né, de um determinado local. Já o clima, ele se caracteriza como sendo uma coleção, né? Ou seja, o clima ele constitui uma sucessão de tempos meteorológicos que variam dentro de um padrão em um período suficientemente longo, no caso, 30 anos. Então, para que possamos determinar um clima, a gente precisa pegar uma janela histórica de 30 anos, fazer um corte e pegar todas essas características: umidade do ar, pressão atmosférica, temperatura, né, de vento, tudo isso para definirmos um clima. Então nós só conseguimos estabelecer um clima de uma região a partir desse registro histórico, tá certo? E aí, eu trouxe para vocês um exemplo da característica climática, né? Como o clima ele pode variar e tem várias características que vão interferir. Por exemplo, eu peguei a foto à esquerda, é uma foto do Mirante do Soberbo, na entrada de Teresópolis, né? Para que a gente possa ter uma ideia, a Teresópolis tem um clima tropical de altitude, tá certo? E apresenta uma temperatura média anual de 18 graus Celsius. Rio de Janeiro, centro, ele se caracteriza como um clima tropical, né? Com a temperatura média de 24 graus Celsius. Por que um apresenta 18 e tem um clima muito mais frio, mais ameno, né? E o outro apresenta 24 graus. Mas, professor, no Rio, às vezes dá 40 graus. Você está certo. Mas quando a gente pega no ano, a média anual dá 24 graus, tá? E por que isso acontece? Porque existe uma variação da altitude. Lembram? A altitude é a distância em metros em relação ao nível do mar. Quando eu aumento minha altitude, a temperatura, a pressão atmosférica ela diminui. Eu já vou explicar isso já. Então eu trouxe para vocês dois exemplos no mesmo estado com características climáticas distintas. No caso em questão, Teresópolis apresenta um fator atmosférico, né? Não é um elemento, é um fator. Na próxima aula eu vou explicar o que são os fatores climáticos. Fator atmosférico não, fator climático. Teresópolis apresenta um fator climático, que é o que? A altitude, tá? Então nós temos aqui, queridos, quatro, né, elementos climáticos: temperatura do ar, umidade e precipitação do ar, pressão atmosférica e pressão atmosférica para a gente destacar. Mas, professor, o que são os elementos climáticos? Os elementos climáticos, queridos, eles são os elementos da natureza que formam os diversos climas existentes no planeta, né? Então, chuva, pressão atmosférica, umidade, temperatura, etc., eles compõem os elementos climáticos. Então, o primeiro elemento climático que eu gostaria de destacar com vocês é a temperatura do ar. O ar, ele apresenta uma temperatura diferente, né? Ele apresenta uma temperatura, melhor dizendo. E aí, queridos, isso se dá porque existe o maior fornecedor de energia, né, para a Terra é o Sol, é um dos maiores, né? É ele que vai fornecer radiação solar
que vai entrar, né, pela atmosfera até chegar à superfície terrestre, vai sofrer trocas químicas e a partir disso é que se tem o elemento da temperatura, tá? Então entendo, vem radiação solar, processos que alteram essa característica da radiação solar e o contato com a superfície terrestre e etc. promovem, né, a questão da temperatura. Então, um dos elementos marcantes do clima é a temperatura do ar. Ao lembrar de regiões de climas diferentes, a primeira distinção, a diferença que se pensa é entre fazer calor e frio. O principal fator que indica as temperaturas de determinado clima é a quantidade de radiação solar, né? Então, o Sol ele é a principal fonte de calor que possibilita a existência da biosfera. No entanto, nem toda a energia enviada pelo Sol chega à superfície terrestre. Cerca de 60% ela é refletida pelas nuvens e por gases que voltam para o espaço. 40% que conseguem atingir a superfície ficam retidos por algum tempo e depois são irradiados, né, retornados para a atmosfera. Isso pode ser observado quando durante o dia o chão em que se pisa, se exposto ao sol, está quente, mas durante a noite se esfria. Então isso, né, a partir disso nós temos as zonas climáticas, né? Então, os diversos tipos de climas, eles se associam diretamente à forma esférica da Terra e o movimento de translação, isto é, o movimento que a Terra dá em torno do Sol, né, ao redor do Sol. Movimento que causa as zonas climáticas. Então, nós temos aqui no planeta Terra as famosas zonas climáticas. Próxima à área equatorial, por ter maior concentração de radiação solar, nós temos a zona tropical. Quanto mais eu me distancio da área próxima da equatorial, mais frio, né? Então nós temos a zona temperada norte e sul e a zona glacial ártica norte e a zona glacial antártica sul. Outro elemento que nós temos que analisar na verdade, é a umidade do ar, né? A umidade do ar, ela é outra característica muito marcante dos climas, né? Então, a umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, que ainda não caiu. Então, essa quantidade de ar, ela pode cair, ou melhor, essa quantidade de vapor de água, ela pode cair, né, em forma líquida, que é a chuva, em forma sólida, que pode ser neve, e granizo, não granito. Granito é rocha, granizo é o vapor, é a água em estado sólido, tá? Então, a umidade do ar é essa quantidade de água. A umidade do ar de determinado local, ela interfere diretamente na qualidade de vida de seus habitantes. A baixa umidade, ela pode gerar problemas respiratórios, sangramentos no nariz, né, nasais, desidratação, entre outras coisas. Além de deixar a vegetação muito ressecada e assim aumentar a probabilidade de queimadas. Já as altas umidades podem provocar tonturas e proliferação de fungo. E aqui eu abro um parênteses. Tem uma questão que fala sobre isso. A umidade, a questão no formulário, a umidade ela é um controlador da temperatura, tá? Guardem isso porque é uma das questões. A umidade ela é capaz de controlar a temperatura, tá? Então, nós temos a pressão atmosférica e os ventos. Professor, pressão atmosférica? Pressão atmosférica. Eu gostaria de trazer um exemplo muito claro sobre isso. Por exemplo, quando a gente pega uma pilha de livros, né, uma pilha com 10 livros, ela gera uma pressão. Uma pilha com 3 livros gera outra pressão. E eu estou falando dos livros com a mesma dimensão, tá, gente? A pressão atmosférica ela pode ser entendida como uma pressão exercida sobre a superfície terrestre em qualquer corpo pelo peso do ar, né? Então, no nível do mar, a pressão atmosférica é maior, pois a coluna de ar sobre essa região ela é superior, enquanto que em lugares mais altos, como a altitude, a coluna do ar é menor.
Então, é a questão que eu falei com vocês sobre os livros. Então, no nível do mar, a pressão atmosférica ela é muito maior, né? Primeiro, porque as partículas de ar estão mais concentradas, diferentemente da pressão atmosférica em uma área com altitude, né? Aqui em questão em São Paulo, né? As partículas de ar elas ficam mais soltas e isso gera uma pressão atmosférica diferente, né? Então, por exemplo, quando um time de futebol ele vai jogar, por exemplo, em um estádio, né, com elevada altitude, como no Peru, né, 4.378 metros de altitude, ele sente muita dificuldade para respirar, né, nessas áreas. Muitas das vezes esses jogadores eles precisam de equipamentos de ventilação mecânica, né, do pulmão para facilitar a ventilação. Justamente por isso, né? O ar ele tá menos concentrado, as partículas de ar estão mais soltas e isso propicia, né, uma menor pressão atmosférica. Então, tendo em vista, né, que a pressão atmosférica ela interfere diretamente, né, na coluna de ar, a gente tem que entender o seguinte: como a Terra ela recebe calor solar de forma desigual, existem áreas com pressão atmosférica diferente. Diz-se, portanto, que existem áreas com baixa pressão e áreas com alta pressão. O que isso significa, professor? Significa dizer o seguinte: os ventos mais pesados e frios das áreas de alta pressão empurram os ventos mais leves e quentes das áreas de baixa pressão. Então, de forma bem clara, em uma área polar, por exemplo, né? Vamos para cá. Uma área polar, seja no Polo Norte ou seja no Polo Sul, nós temos temperaturas baixíssimas, tá certo? E isso possibilita que o ar ele seja mais denso, né? Mais pesado, entre aspas. Então, isso é uma área de alta pressão, diferentemente de uma área onde a temperatura ela é mais elevada e o ar é mais leve. Isso é uma área de baixa pressão, tá? Então, na atmosfera nós temos essa dinâmica. O ar circula de áreas de alta pressão, ou seja, onde a temperatura é mais elevada e o ar é mais denso, para as áreas de baixa pressão, ou seja, onde a temperatura ela é elevada, né? E o ar é menos, ele é mais leve, né? Então, a alta pressão, a temperatura é baixa, com alta densidade do ar, e baixa pressão, a temperatura é alta, mas ela é leve. Quer ver, de forma bem prática, como é que isso se dá? Por exemplo, na sua casa, caso você tenha um ar-condicionado, ele precisa ficar na área mais elevada de uma parede. Por quê? Porque ele faz a substituição. Ele lança ar gelado e pega ar quente. O ar gelado, ele é mais denso, ele fica próximo ao chão. O ar mais quente, ele é mais leve, ele fica próximo ao teto. Sacaram? Outro elemento que a gente tem que destacar nessa relação de alta pressão para baixa pressão são a brisa marítima e a brisa oceânica. De dia, a área do oceano está mais fria, então parte uma brisa do oceano para o continente. E de noite, o continente está mais frio. Assim, parte uma brisa do continente para o oceano. É essa a explicação de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Isso revela, né, uma dinâmica muito peculiar da área do litoral, né? Então, áreas próximas ao oceano têm essa relação. De dia, parte um vento do oceano para o continente e de noite, parte um vento do continente para o oceano, justamente por essa diferença de aquecimento da água e do continente. Outro elemento que a gente tem que destacar, queridos, é a questão dos microclimas, né?
para a gente ter uma ideia, por exemplo, uma cidade, ela vai apresentar um clima diferente justamente porque há maior emissão de gases poluentes, maiores áreas concretadas, retirada de vegetação e etc. Isso tudo acaba propiciando para que haja um microclima com temperaturas mais elevadas. Então a gente percebe a partir desse gráfico que na área próxima ao centro da cidade a temperatura é mais elevada. Por quê? Quanto mais eu me distancio, né, da área da periferia, onde tem mais vegetação, menos áreas concretadas, etc., a temperatura ela vai aumentando, né? E aí a gente pode identificar os climas de um determinado local a partir de um climograma. Professor, o que é um climograma? O climograma ele é um gráfico que apresenta as características climáticas relacionando a temperatura, a pluviosidade, né, de determinado local, pluviosidade de chuva, tá, gente? E o tempo durante o ano. Então, na base aqui, nós temos, né, 1, 2 até 12, são os meses do ano. Do lado direito, a quantidade de precipitação de chuva e do lado esquerdo a temperatura. Então, a gente consegue perceber o seguinte, aqui próximo ao inverno a temperatura cai e consecutivamente essa barrinha aqui, né, de chuva também cai. Nas áreas de verão a temperatura está alta e a chuva também está alta. Tá? Eu já vou antecipando isso para que vocês possam familiarizar com o que é um climograma. Queridos, eu passei uma atividade para vocês. Façam atividade da semana, tá bom? Quaisquer dúvidas, eu estou aqui. Um grande abraço a todos e até uma próxima.